Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Racionaliza e hoje nós vamos falar sobre os sistemas lineares. Vamos continuar falando sobre os sistemas lineares e hoje nós vamos dar aquele detalhamento que eu falei na aula passada sobre a regra de Cramer. Então hoje é a aula 4. Se você não viu as aulas anteriores, vai aparecer ou aqui em cima ou no final, ou então você pode procurar no canal, tem todas as aulas sobre sistemas lineares desse assunto. Então, vamos falar sobre a regra de Cramer que eu prometi na aula passada, que ela diz o seguinte, ó. A regra de Cramer diz o seguinte, ó, todo sistema normal tem uma única solução dada por x, certo? xi igual a dxi sobre d, em que o i é 1, 2, 3, 4, 5 pertencendo aos naturais, tá? E o determinante é o determinante A, é o determinante da matriz incompleta associada ao sistema. Então, esse cara daqui ó, de baixo, ó, esse cara daqui de baixo é a matriz incompleta do sistema. E o determinante de cima, ele é obtido pela substituição da coluna dos termos independentes na coluna desejada. Como assim? Como assim? Prestem atenção no seguinte. Na teoria, parece uma confusão enorme. Na teoria. Mas essa regra ela é muito simples e a gente vai ver nos exercícios de hoje. Mas antes de tudo, vamos ter que lembrar o quê? O que é um sistema normal? Então, se você não lembra da aula passada, vamos relembrar agora. Um sistema normal é o seguinte. Um sistema ele é dito normal quando tem o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas. E ainda mais, o determinante da matriz incompleta ele tem que ser diferente de zero. Quando essas duas condições forem atendidas, nós dizemos que esse sistema ele é normal. E quando o sistema é normal, a regra de Cramer afirma que ele tem uma única solução, certo? Então é isso que a gente tem que se apegar. Mas como é que vai acontecer essas substituições? Por quê? O dzão de baixo, que é o determinante da matriz incompleta, é ok, a gente até já sabe encontrar. E agora o determinante de cima, que é pela substituição da matriz incompleta, da coluna formada pelos termos independentes. Como é que isso acontece de fato? E vamos aqui para o nosso exemplo, certo? Que é o seguinte, eu vou fazer bem detalhado, tintim por tintim, para não ficar dúvida nenhuma. Então, ó, calcule a solução desse sistema daqui, utilizando a regra de Cramer. Então, vamos lá. Percebam o seguinte, esse sistema ele tem três equações, certo? Três incógnitas, ok? Então, o nosso primeiro passo é sempre verificar se esse sistema é um sistema normal. Como é que um sistema ele é dito normal? Quando ele tem um número de equações iguais ao número de incógnitas. Então, ó, ele tem a incógnita x, ele tem a incógnita y, ele tem a incógnita z. Então, ele tem três incógnitas. Então, ele precisa ter uma, duas, três equações também. Quando esses dois números são iguais, então essa condição já foi atendida, a primeira parte dela. Então, até aqui, ok. Três equações, três incógnitas. Qual é a outra condição para dizer se um sistema ele é normal ou não? A condição é o seguinte, tenho que fazer a matriz incompleta desse sistema, vou até apagar aqui para a gente ver aqui, eu tenho que fazer a matriz incompleta desse sistema e verificar se o resultado do seu determinante vai ser diferente de zero. Se for diferente de zero, junta com a condição de cima, então ele vira um sistema normal. Se for igual a zero, mesmo que em cima tenha três equações e três incógnitas, isso daqui já não é um sistema normal. Ok? Então, é isso que a gente tem que verificar agora. Então, vamos lá. Ó, como é que nós fazemos a matriz incompleta mesmo? Isso mesmo, pegando os coeficientes, ó, os coeficientes das letras, só os coeficientes das letras. Então, eu vou pegar isso daqui, ó, o que está dentro disso daqui, os coeficientes que tiver dentro desse quadrado, vai formar a minha matriz incompleta.
Esquece esses caras daqui, ó. Esses daqui, ó, são justamente os termos independentes que ele fala. Então, ele vai ser usado, só não agora, ok? Então, tirando, eu vou chamar de I, tá? O I de incompleto, já para lembrar, que é a matriz incompleta desse sistema. Eu vou tirar todos os coeficientes e colocar aqui na ordem que eles aparecem. Então, o primeiro coeficiente, ó, é 1, é o coeficiente desse x aqui. Depois, o 2 positivo é o coeficiente do y. Depois, o 1 positivo é o coeficiente do z, ó. 1, 2, 1. Aí, agora eu pulo para a linha de baixo. 2 positivo é o coeficiente do x, menos 1 é o coeficiente do y e 1 é o coeficiente do z, ó. Olha eles aqui, na ordem que eles aparecem. E por último, a última linha vai ser 3 coeficiente do x, 1 coeficiente do y e menos 1 coeficiente do z. Relembrando para todo aquele que esqueceu, para não esquecer nunca mais na sua vida, toda vez que a letra estiver assim, ó, somente com o sinal aparentemente sozinha, entre aspas, quando a letra estiver aparentemente sozinha é porque o seu coeficiente é 1. Se ela estiver sozinha com o sinal positivo, é mais 1. Se ela estiver sozinha com o sinal negativo, é menos 1. Ok? Então, feito aqui a matriz incompleta, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos investigar se o determinante dela, dessa matriz que a gente acabou de falar, for diferente de 0. É isso que nós temos que verificar. Então, vamos fazer o determinante. E eu já vou chamar de D. O determinante D vai ser esse, ó, todos os elementos da matriz. O que é que eu faço? Regra de Sarri, duplica, pega as duas primeiras colunas e copia no final. Então, ó, essas duas primeiras colunas aqui, ó, eu vou copiá-las aqui no final, certo? Para depois é que eu vou fazer as minhas diagonais, as 3 positivas e as 3 negativas. Então, vamos começar com as positivas, ó. A primeira positiva é essa. Então, lembrando, na diagonal positiva, o que é que acontece? Quando eu faço as multiplicações, eu mantenho o sinal. Então, eu fiz a multiplicação, se der menos, continua menos. Se der mais, continua mais. Nas positivas, certo? E nas negativas, o que é que acontece? Nas negativas, eu faço a multiplicação e no final eu inverto esse sinal. Então, eu faço a multiplicação, o resultado é positivo, eu inverto o sinal para o negativo. Se der negativo, eu inverto para o positivo. Mas isso só de inverter é só nas diagonais negativas, tá? Essas de verde que eu estou fazendo aqui, ó, são as diagonais positivas. Então, os sinais eles vão se manter, ok? Eles vão se manter. Agora, nós vamos para as negativas. Então, ó, a primeira negativa eu tenho aqui, multiplica e troca o sinal. A segunda negativa eu vou ter aqui, multiplica e troca o sinal. E a terceira negativa eu vou ter aqui, multiplica e troca o sinal. Feito isso, agora nós vamos multiplicar essas diagonais. Então, nós vamos ter o seguinte, a primeira, ó, 1 vezes menos 1 vezes menos 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 entra a regra de sinal e fica o mais 1 aqui. Então, esse mais aqui ele se mantém porque a diagonal é positiva. Aí, agora vamos para a segunda diagonal. 2 positivo vezes 1 positivo dá 2. 2 vezes o 3 dá 6 positivo. Mantém o sinal. E agora a última diagonal positiva, ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 1. 2 também, perdão, só que tudo positivo, ok? Então, as 3 primeiras diagonais já foram feitas, que foram as positivas. Agora, vamos para as negativas. Então, a primeira negativa é o seguinte, ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes o 3, ó, menos 1 vezes o 3 dá menos 3. Só que, como a diagonal é negativa, eu inverto o sinal, ó, por isso que aqui virou mais 3. Na multiplicação deu menos 3, mas eu inverto o sinal por conta da diagonal negativa. Deu para sacar, né? Bem facinho. Mas a gente também tem aula disso só sobre os determinantes e a regra de Sarri. Então, procura aí no canal que vocês vão encontrar que essa regra é muito fácil, muito simples, certo? Vamos para a segunda diagonal. A segunda diagonal, ela é toda positiva. Então, 1 vezes 1 dá 1,
vezes 1 dá 1, só que dá tudo um positivo. Como eu tenho que inverter o sinal, ó, vira um negativo. E a última diagonal, nós temos 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes menos 1 dá menos 4, só que eu inverto o sinal e ele fica positivo. Quando eu faço essa soma daqui agora, ó, dos verdes com os vermelhos, 1 mais 6 dá 7, mais 2 dá 9, mais 3 dá 12. 12 menos 1 dá 11, 11 mais 4 dá 15. Então, confirmou que isso aqui dá diferente de zero. Então, é um sistema normal. Então, essa primeira parte é só de investigação. Mas esse valor daqui, desse determinante D, ele vai ser importante e nós não vamos fazer isso à toa, tá? Então, todo esse trabalho que a gente fez, ele não foi à toa. Por quê? Porque nós vamos usar esse valor para descobrir as minhas incógnitas. Porque a regra de Cramer diz o seguinte, para eu achar cada letra, então para eu achar o valor do x, eu vou pegar o determinante de x, o dx, sobre esse d que a gente acabou de achar, que esse d é o determinante da matriz incompleta. Então, ele divide nesse, divide nesse, divide nesse. Ele vai dividir nas três incógnitas. Então, o que a gente fez não foi um trabalho à toa. Nós vamos utilizar esse resultado no final. Então, o y vai ser a divisão do determinante de y sobre d, e o z vai ser o determinante de z sobre d. Aí a pergunta que está é agora, como é que eu vou achar o dx, o dy e o dz nesse sistema daqui? Porque vai rolar aquele lance da substituição da coluna pela coluna dos termos independentes, e é muito fácil. Vamos aprender agora. Então, o que é que eu deixei aqui? Deixei o sistema para a gente ver. Deixei o dzão, certo? Que a gente acabou de calcular, que deu 15. E deixei a regra de Cramer aqui, para a gente lembrar de como é que nós vamos calcular. E aí, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Como é que se calcula o dx? O dx ele é o seguinte, ó. Tá vendo essa coluna daqui? Eu vou até trocar de cor para ela ficar bem explícita. Vou colocar de azul. Tá vendo essa coluna aqui azul? 8, 3 e 2, isso mesmo. Ela é chamada coluna dos termos independentes, ok? Lembra que isso daqui, ó, também vou botar em azul. Lembra que isso daqui é a matriz incompleta? Ok. Então, vamos lá. Ó. Lembra que essa primeira coluna daqui, deixa eu trocar de novo, vou colocar de laranja. Ó. Lembra que essa primeira coluna daqui era dos coeficientes, ó, olha ela aqui. É só dos coeficientes do x, tá vendo isso? Ok. Então, como é que eu vou calcular o dx? Eu vou pegar essa coluna daqui dos termos independentes e vou substituir pela coluna dos coeficientes do x, ó. Olha ela aqui. Então, deixa eu circular ela de azul para não confundir, ó. Esses são os termos independentes, percebam, certo? E ele entrou substituindo, ó, antes era 1, 2 e 3. Agora, ele vai substituir essa coluna, 8, 3 e 2. E eu completo o resto da minha matriz incompleta com o que já tinha, certo? Então, eu apenas substituo os termos independentes pela primeira coluna. Isso eu vou descobrir o dx, porque eu estou substituindo a coluna dos coeficientes do x. E para descobrir o dy, agora eu vou pegar essa coluna daqui, ó, dos termos independentes e substituir na coluna dos coeficientes do y. Olha ele aqui presente. Certo? E as outras duas colunas, por exemplo, aqui no dx, eu mantenho os coeficientes do y e do z. Na do dy aqui, ó, já que essa coluna entrou na segunda, então eu mantenho a do x e mantenho a do z. Eu só substituo na coluna da letra que eu estou querendo. Então, na do x é na primeira, na do y na segunda e, consequentemente, na do z vai ser a terceira, tá?
Então, o primeiro passo é isso. É eu substituir esses termos independentes na coluna que eu quero. Para eu descobrir o dx, então eu substituo na primeira coluna e repito todo o resto. Para eu descobrir o dy, eu substituo na segunda, que é a posição do y, e repito todo o resto. E para descobrir o dz, eu substituo na terceira coluna e repito todo o resto. O que é que a gente vai fazer agora? Resolver esses determinantes, tá? Porque é o determinante de x sobre o d, é o determinante do y sobre o d e é o determinante do z sobre o d. Então, a gente tem que achar esses valores, porque o d a gente já achou, ó, é 15. A gente já calculou no slide passado, tá certo? Então, agora, como é que a gente faz? Mesmo sistema. Matriz 3 por 3, vamos repetir as duas primeiras colunas. Deixa eu apagar. Não vou apagar, não, vou só trocar de cor. E vamos fazer, ó, primeira diagonal positiva, segunda diagonal positiva, terceira diagonal positiva, tá? Aí agora nós vamos para as negativas, ó, primeira negativa, segunda negativa, terceira negativa. E vamos fazer a conta, certo? E a conta vai ser o seguinte, ó. 8 vezes menos 1 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 1 dá mais 8. Olha ele aqui. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Olha ele aqui, positivo também. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Olha ele aqui. Terminamos as três primeiras positivas. Agora vamos para as negativas. Ó. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Só que como tem que trocar o sinal, ele vira mais 2. Então, só troco o sinal nas diagonais negativas, certo? 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. Só que como deu positivo, troca para um negativo. E agora, por fim, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes menos 1 dá menos 6. Como tem que trocar o sinal, isso aqui vai dar mais 6. Somando isso tudo, o dx deu 15. Ah, achei o dx. Já é o valor do x? Não, você só achou o valor do determinante de x, certo? Agora vamos para a próxima. Próxima coluna, a mesma coisa, só substituir em local diferente. E nós vamos fazer, ó, repete as duas primeiras e faz a primeira diagonal positiva, está aqui. A segunda diagonal positiva está aqui. E a terceira diagonal positiva está aqui também. Vamos fazer as negativas. A primeira negativa está aqui. A segunda negativa está aqui. E a terceira negativa está aqui também. Vamos multiplicar. Multiplicando, nós temos a primeira diagonal positiva. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 1 menos 1 dá menos 3. Só que nas positivas a gente mantém o sinal. Ó. Então, menos 3 aqui. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 3, 24 positivo. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4 positivo. Terminou as 3 positivas. Então, vamos para as negativas agora. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Só que como está na diagonal negativa, inverte o sinal. Por isso que está menos 9 aqui. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2, 2 positivo. Invertendo o sinal, fica 2 negativo. E agora, 8 vezes 2, 16. 16 vezes menos 1 dá menos 16. Invertendo o sinal, dá mais 16. Fazendo essa conta aqui todinha, nós chegamos que o dy é 30. Então, não tem mistério. O único mistério daqui é dessa substituição dos termos independentes, que é a coluna em azul. Substituindo ela no local correto, você vai fazer o mesmo processo do determinante. É muito simples, muito fácil mesmo, tá? Então, vamos para o dz. Então, repete as duas primeiras colunas. Deixa eu trocar aqui de cor. E a gente vai fazer, ó, primeira diagonal positiva. Está feita. Segunda diagonal positiva. Aqui. Terceira diagonal positiva. Está aqui também. Vamos para as negativas. Então, a primeira negativa está aqui. Segunda negativa está aqui. Terceira negativa está aqui. E agora vamos multiplicar. Multiplicando tudo isso, nós chegamos que a primeira diagonal positiva, ó, 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Mantém o sinal dele. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. 18 positivo, mantém o sinal dele. E agora, 8 vezes 2,
16. 16 vezes 1, 16. Mantém o sinal dele. Aí vamos para as negativas. 8 vezes menos 1, menos 8. Menos 8 vezes 3, menos 24. Só que como tem que mudar o sinal, fica mais 24. Por quê? Porque a diagonal agora ela é negativa. Então, multiplica e o resultado troca o sinal no final. Sempre, tá? 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Só que como vai para a diagonal negativa, inverte o sinal e ele fica negativo também. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2 dá 8. E invertendo o sinal fica menos 8. Quando a gente faz essa soma todinha, fala que o DZ é 45. E agora nós estamos a um passo de terminar de achar a nossa solução, que vai ser uma trinca ordenada. Um valor para x, um para y e um para z. Por quê? Porque nós vimos que esse sistema é um sistema normal. Se é um sistema normal, a regra de Cramer fala que ele só tem apenas uma única solução, certo? E essa solução é a que a gente está buscando, correndo atrás de encontrar. E agora, para terminar, nós vamos fazer isso aqui, ó. Quem vai ser o nosso x de fato? Quem vai ser o x? Vai ser o dx sobre o d, certo? O dx, a gente acabou de descobrir que foi o 15. O d, a gente calculou no slide passado que foi 15 também. Então, 15 do dx dividido por 15 do d. Então, o nosso x agora sim é 1. Vamos para o y. Quem vai ser o y? Vai ser o dy, que a gente acabou de achar que foi 30. E o d, que a gente viu também que isso aqui era 15. Então, 30 dividido por 15, o y é 2. Finalmente achamos o 2. E agora, para o z é a mesma coisa, só que o dz a gente viu que era 45. E o d era 15. 45 dividido por 15 é 3. E nós achamos a nossa solução. Então, a solução vai ser essa trinca ordenada, tá? Não vai ser um par, porque o par são só 2, lembrando disso. Então, vai ser uma trinca ordenada em que o primeiro valor é do x, que é 1. O segundo valor é do y, que é 2. E o terceiro valor é do z, que é 3. Essa é a única solução desse sistema. Maneiro, não é não? Bem legal, bem tranquilo. Eu espero que vocês tenham entendido e prestado bastante atenção. A nossa aula de hoje fica por aqui. Já tem uns 20 minutos por aí. Então é isso, galera. Se vocês não entenderam, voltem um pouquinho da aula, principalmente nessa parte da substituição da coluna dos termos independentes, essa de azul que eu fiz aí, 8, 3 e 2, porque essa é a chave da questão, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.